origem dos detalhes. E se a gente não cuidar desses detalhes, é esses detalhes que vai fazer a gente perder cliente. E perder cliente custa muito caro. Qual foi a última vez que você se colocou no lugar do cliente? Porque o atendimento, ele é observado nos detalhes. É isso que faz o cliente sair encantado no final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ScalcoCast. Um podcast para quem quer crescer, quem quer avançar, quem quer romper, quem quer subir para novos níveis no negócio de alimentação. Esse aqui é o teu podcast. E hoje, como de costume, eu tô aqui com a minha amada, excelentíssima esposa Sandra. Seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada. Eu adoro essa chamada. Toda vez ouvir essa amada, assim, é tão bom. Te Que amo. bom, também. Gente, o tema de hoje é sobre os maiores erros no atendimento. Como fazer subir de nível o atendimento aí do teu negócio de alimentação. E o mais interessante é que, basicamente, tudo que a gente vai falar aqui é sem investir dinheiro. Com questões de treinamento, de postura, de mentalidade, algumas dicas, algumas estratégias do que a gente vê aí há quase 20 anos já no setor, desses 13 anos empreendendo, diversos negócios espalhados pelo Brasil. Então, a gente tem propriedade no que a gente está falando aqui. E outra, né? Mais do que só de falar, de ter restaurante, eu lembro que lá no começo, por exemplo, quando a gente tinha a Kombi na rua, eu era o garçom, né? Tu era a cozinheira, eu era o garçom. Em outros restaurantes eu nunca trabalhei como garçom, né? Eu sempre trabalhei na cozinha. Sim. Mas no nosso próprio eu comecei como garçom, né? E ficou por um bom tempo, né? Um bom tempo até a gente conseguir contratar os primeiros funcionários. Eu lembro que na nossa divisão, acabou que tu ficou sempre mais com a parte do salão, né? Então, Exatamente. Temos um garçom aqui para falar hoje. Muito bom. Então, para te trazer essa visão aí do que tu está fazendo, que pode ser que esteja dando muito certo, e alguns detalhes que talvez tu não note, alguns detalhes que são silenciosos, que o cliente também não comenta, mas que acaba tendo menos fidelização, menos vendas, menos possibilidade de aumento de ticket médio e várias outras coisas aí que estão impactando de forma silenciosa o teu resultado de forma negativa e, por vezes, tu nem percebe. E amor, tu falou uma palavra que eu acho que é chave para esse entendimento desse podcast hoje. É nos detalhes. É isso aí. Porque o atendimento, ele é observado nos detalhes. É isso que faz o cliente sair encantado no final. É o cuidado, é o detalhe de cada cuidado que tu vai dando. O restaurante, ele é uma soma de vários pequenos detalhes. E no atendimento não é diferente. Exato. Né? E às vezes é a forma como comunica, não é nem necessariamente o que fala, é como fala. É o que percebe, o que não percebe, a forma que aborda, é um sorriso, é uma conversa paralela. São várias coisas que são pequenas e que muitas vezes o teu colaborador, ele não faz por mal, ele só não tem consciência. E a gente, como dono, precisa gerar essa consciência. E aí, para mim, um dos grandes erros que eu sempre comento, né, que o dono, ele não desenvolve treinamento, não desenvolve nada, ele faz o mais fácil. O que é o mais fácil? Fala assim pro garçom: time, o negócio é o seguinte: atendam como vocês gostariam de atender. Tratem o cliente como vocês gostariam de ser tratado. Só que aqui não é nenhum demérito, mas normalmente a pessoa, ela trabalha num restaurante como atendente. Os lugares de alimentação que ela frequenta são de um determinado nível. Daqui a pouco o teu restaurante é de um nível muito superior a esse. E ela atender como ela gostaria de ser atendida, talvez não vai acompanhar aqui. Não, porque às vezes ela vai num lugar e, cara, se o garçom tá conversando ali de forma paralela, ela nem dá bola pra isso. Cara, isso aqui é frescura, isso aqui é bobagem. Só que num atendimento, por exemplo, num restaurante mais refinado, isso aqui já não é... Exato. Tem uma postura, tem um uniforme, tem um jeito de tratar, se tu chama de senhor, não chama. Então, assim, só dizer: atenda como você gostaria de ser atendido, não é um resolve. baita tiro no pé. Não, e cada um tem o seu filtro, né, de vida, de estilo, do que gosta, o que não gosta. Então, se você não determinar, né, como vai ser esse processo do atendimento, claro que você não precisa engessar e deixar um robô, mas você trazer consciência, o que é importante, qual é o caminho que ele tem que percorrer com esse cliente, faz toda a diferença, né, amor?
Exatamente isso. Então, é muito disso que a gente vai tratar aqui no episódio de hoje. E eu queria começar aqui trazendo alguns dos grandes erros que eu vejo no atendimento. E o primeiro deles é não olhar no olho do cliente. É aquela falta de acolhimento, sabe? Tratar o cliente só como um número, só como mais um. Ah, ele chegou ali, eu vou ali. Porque é aí que tá. Se o dono, se o gestor não passa a consciência, pro garçom ele não tá fazendo nada demais. O cliente chega, ele chega, opa, boa tarde, tudo bem? Qual que é o pedido? Anota aqui, beleza, ok. Daqui a pouco já tá chegando, vem o prato, chega e entrega na mesa. Só que isso não é a melhor coisa a ser feita. Isso, de repente, dependendo do nível do restaurante, sei lá, o restaurante é uma marmitaria, um negócio que vende a R$19,90 e atende ali um público específico. Talvez até ok, mas mesmo assim, se tu olhar no olho, se tu tratar com carinho, vai ser outra experiência para o cliente. Já vou dar uma dica para quem é o garçom. Porque aí ele pode estar pensando assim, tá, mas como é que eu faço isso, né? Eu também fico, né, ali numa situação que às vezes eu não consigo olhar no olho. Quando você for se apresentar, falar teu nome, que é onde você tem mais segurança, você vai olhar para ele e vai trazer esse acolhimento no olho. Então, prazer, boa noite. Hoje eu sou a Sandra, vou fazer atendimento da tua mesa. Nessa hora, faz a conexão do olhar, porque é onde você tem segurança. O falar o teu nome gera uma confiança, porque é o teu nome, você fala ele. Quando você fala o teu nome, se apresenta pelo teu nome, aí já é a tua conexão no olho. Tu não precisa manter essa conexão no olhar a noite inteira, mas se você fizer essa primeira conexão, já vai trazer mais acolhimento. E outra que ele já vai te olhar e vai te dizer, olha, né? Já vai te cumprimentar, já vai sorrir, já tem uma troca de sorriso. E ali já quebrou muito do atendimento. Sim. Gente, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas hoje todas elas estão carentes. Exato. E às vezes ela não recebe um carinho, um acolhimento em casa, no trabalho, e às vezes no restaurante ela recebe. E aquilo ali por si só já gera muito mais fidelização. Porque um atendimento ok não fideliza. Agora, quando o garçom, o atendente, trata ali o cliente, olha no olho, se apresenta, fala o seu nome, às vezes até pergunta o nome do cliente, chama o cliente pelo nome, dá essa atenção, esse cuidado, esse carinho. Às vezes é aquilo ali que a pessoa precisava para confortar o coração dela. Fala, meu Deus, é nesse lugar que eu quero vir. Já não é nem sobre a comida, não é nem sobre o ambiente, é sobre eu me sentir bem nesse local. Exato. E aí tu vê, né? Uma técnicazinha simples, no sentido que você consegue ter essa confiança em olhar e fazer essa conexão com o cliente. Então, a gente precisa passar para a nossa equipe essa importância de não dar um atendimento robótico, um atendimento sem empatia, por mais que tem que ter processo no atendimento, tem que ter passos a ser seguidos? Sim, tem que ter, mas não exercê-los de forma robótica, né? Então, colocar esse carinho, esse amor nas palavras faz muita diferença. Então, e o segundo ponto, segundo erro assim que eu vejo que acontece muito, e aqui todos eles, talvez nenhum seja novidade, só que todos eles são básicos e são corrigíveis. E o meu conselho é que quando a gente chegar ao final desse episódio, com tudo isso que você espera que você já esteja com papel e caneta, você já esteja anotando, você entrar na sua operação hoje ou amanhã com esse olhar, para ver como que a tua equipe está fazendo com os teus clientes, como que eles estão atendendo e quais desses pontos aqui, com uma simples conversa, por vezes, você vai conseguir ajustar. Por vezes vai ser com treinamento, por vezes vai ser com acompanhamento mais diário em cima disso. Mas são situações que você pode já pegar, anotar, olhar o teu negócio com essa visão, aonde que você está falhando nesses pontos e já fazer esses ajustes para trazer uma experiência melhor para o teu cliente. E o segundo é falta de agilidade e atenção. É aquele garçom que às vezes ele tira o pedido e depois some. Aí o cliente quer chamar, nunca encontra o garçom. Ou o cliente chega no restaurante e ninguém traz ali o cardápio para ele. Primeira abordagem, aquela primeira abordagem. Entende? Então, assim, às vezes o cliente está com pressa de ser atendido.
E essa pressa tem que ser respeitada. No momento que o cliente está ali, às vezes ele está numa correria, ele está numa situação... Então não dá para dizer, não, mas é que aqui a gente faz assim, aí tem o tempo. O cliente que ele está mais apressado, a gente precisa dar essa atenção, ele precisa sentir da gente que a gente compreendeu, a gente conseguiu ler ele e vai dar essa atenção para ele. Mas aí sabe o que o garçom fala, amor? Mas e eu, a pressa que eu tô para dar conta disso tudo. Então aí cabe um olhar dele ter esse entendimento que a pressa dele nunca pode ser maior do que a pressa do cliente. Porque no final ele tem que respeitar, é isso como tu falou, é respeitar esse cliente que está com alguma situação e que é fácil de identificar. Tem cliente que chega e já senta avisando, amor. Eu estou com o tempo curto, consegue agilizar para mim, né? Consegue fazer aqui, não sei o quê. E aí, se você não dá essa importância para ele, como é que ele sai de lá? Já quebrou toda a experiência dele. Então, por mais que você esteja corrido, o garçom, o atendente, mas olha para o cliente de forma individual, né? Esse olhar para cada situação. E ele sempre dá sinais. O cliente, ele já dá sinal. Tem aquele cliente que já chega e diz, eu estou aguardando a minha esposa chegar. Já está dizendo, tô com calma, tô de boa, não precisa correr aqui comigo. Agora, se tem o do lado que está dizendo que está com pressa, saiba se modelar dentro desse contexto, né, que acontece durante o atendimento. Não, com certeza, mas também, amor, é interessante que, e aqui até é mais de cozinha, né? Que é uma coisa que acontece, mas também acontece no salão. Que por vezes, por mais que esse cliente, esse segundo exemplo que tu deu aqui, o cliente não tá com tanta pressa, ou que nem o restaurante tá vazio, é começo de turno, final de turno. Isso acontece na cozinha, acontece no salão. Parece que é aí que acontecem os maiores erros. Porque quando o restaurante está movimentado, está todo mundo ligado, atento, fazendo. Aí é só o movimento estar baixo que está todo mundo devagar, pensando na vida. E aí começa a falhar em vários pontos do atendimento básicos, porque não está concentrado, porque não tem movimento. Então, um dos grandes pontos de atenção no atendimento, seja do atendente, seja da cozinha, de atender os clientes, né? É quando a casa está com pouco movimento. É ali que o dono, que o gestor precisa ficar atento, porque ali acontecem muitos erros. Fala, não, tá tranquilo e tal. E aí que começa a não ter a atenção, porque esse meu segundo erro é falta de agilidade e atenção. É atenção. Às vezes não dá a devida atenção e começa a acontecer erros. E aí mesmo que o cliente não perdoa. Porque o cliente já costuma não perdoar. Mas se tem muito movimento, às vezes ele até consegue entender. Agora, poxa, a casa está com pouco movimento. Aí o garçom erra para tirar o pedido. Demora para me trazer a conta. A cozinha demora para fazer o pedido. O bar demora para trazer a bebida. Aí o cliente fica pé da vida. Porque, poxa, não está com movimento e eles estão desse jeito. Então, um outro ponto para tu sempre trabalhar muito com a tua equipe é a atenção e a agilidade, não na hora de movimento. Porque quando o bicho pega, eles não têm muita opção. Eles vão ter que correr mais, vão ter que estar mais ligado. Mas é justamente nos momentos de movimento mais fraco. Faz sentido, amor? Muito. Maravilha. O terceiro é o clássico, né? Que é a falta de informação do cardápio. É aquela desinformação. O cliente pergunta um negócio, eu vou lá perguntar para o chefe. Deixa eu só ver com o gerente. Deixa eu ver com esse garçom aqui que ele é mais experiente. Não conhece o cardápio. E não conhecer cardápio, desculpa, dono, não é culpa do garçom. É culpa tua. Porque se o garçom não conhece do cardápio... mas eu já tive um garçom aqui que quando ele chega, ele já pergunta, ele já estuda, ele pede para levar o cardápio para casa. Isso é exceção. Isso não é a regra. A regra é, você treina os seus colaboradores, você faz dinâmicas, você estabelece essa rotina para treinar ele com base no cardápio. Porque é muito diferente tu chegar num restaurante e ser atendido, onde o garçom te sugere situações, tu pergunta, ele sabe te responder. Sabe dos ingredientes. Sabe dos ingredientes, sabe da história do produto, do prato, do que quando tu chega e o garçom tá lá no mundo da lua que não sabe nada. É outra experiência que tu entrega pro teu cliente. E nisso, o cliente vê profissionalismo. Então, ele chega, o garçom sabe, indica, aqui é um restaurante, o negócio é top, aqui eu tô falando de um outro nível de negócio. Chega, o cara não sabe nada, como é que eu posso dizer? A percepção de valor do cliente, ela muda totalmente.
E aí, às vezes, tu cobra num prato e fala, pô, mas isso aqui é muito caro, os caras aqui não sabem nada. E isso é de forma inconsciente. Não, mas eu chego, eu sou bem atendido, todo mundo sabe. A percepção de valor, ele aceita aquele valor de forma muito maior, porque ele percebe esse cuidado da gestão, do negócio, do atendimento, né, amor? Sim. Não, e outra coisa, amor, que ouvindo tu falar também, do garçom, quando ele não recebe treinamento sobre isso, ainda sabe o que às vezes ele fala? Eu nunca provei esse prato, eu nem sei o sabor que tem, eu não sei se, né? Ele ainda quer, ou se ele já provou, ele ainda fala dentro do que ele gosta ou não gosta do prato, e não sobre o entendimento que ele tem no prato. Então, isso também é uma das coisas que eu vejo que acaba pecando muito, né, sobre não dar esse treinamento sobre o que é o cardápio, explicar o que vai em cada prato, se aprofundar nisso, né, exatamente para ele ter quando ele chega, ele olhar para aquilo ali e dizer, não, eu sei, eu tenho entendimento. Não é só se eu provei ou não provei, se eu gosto ou não gosto, mas eu entendo sobre o prato. Acho que é isso que é importante. Até uma coisa que eu tinha anotado para falar mais para frente, mas eu vou trazer aqui porque casa muito dentro disso que tu trouxe, que é desenvolver ali um manual de postura e vocabulário. O que esse garçom deve falar e quais que são as palavras que não devem ser usadas. Então, por exemplo, não dá para dizer palavras como não sei, acho que sim, não é comigo. As nossas 3 frases. Não sei. O cliente pergunta um negócio. Não sei. O cliente pergunta um negócio. Acho que sim. O cliente pergunta outra coisa. Isso aqui não é comigo. Cara, essas 3 frases, independente da situação, o teu atendente, ele nunca pode falar. Então, ter essas frases mais do que as que deve falar, porque aí vai depender muito do treinamento, do produto ali que ele está oferecendo, né? Da receita e tal, do prato, mas as frases que ele não deve falar independente da situação. Então, primeira coisa assim, tem que ter o treinamento para que nem chegue nisso, mas mesmo que chegue, tem palavras que ele não pode usar, que ele precisa contornar de uma outra forma. E é isso, dependendo do teu negócio, dependendo da situação, tu precisa orientar ele. E a outra coisa é em relação justamente à postura física, né? Então, como que ele se comporta no salão? Aquele garçom que para e fica escorado lá na mesa do bar. Então, não tá com movimento, ele se escora. Ou cruza os braços e se joga para trás. Faz bolinho conversando com outro funcionário. Não, qual que é a postura? Não, é mão para trás, é postura ereta, sempre olhando. Qual que é a postura? Exato. Isso precisa passar, né, amor? E precisa ser falado de uma forma muito clara. Aí vocês vão estar falando assim, mas isso é tão óbvio, né? Mas se eu entrar no teu restaurante, eu vou ver garçom escorado, eu vou ver garçom com bolinho conversando, eu tenho certeza. Porque é isso. Não só... Se você não explicar, não treinar, trazer... não é só explicar uma vez. É treinar, trazer essa consciência para ele. Se ele não sabe o porquê que ele... O braço fechado. Por que não pode cruzar o braço fechado? O que essa comunicação não verbal ela traz? Ela não traz acolhimento. O braço fechado indica que você não está sendo receptivo, que você não quer fazer aquele trabalho. Se você explicar dessa forma, eu tenho certeza que ele já muda a percepção dele. Ou quando ele for fazer, ele já... peraí, lembrei. Porque às vezes vai vir o fazer. Ele vai estar, às vezes, em uma situação em que ele vai cruzar o braço. Mas quando ele cruzar, vai vir todo aquele contexto que tu já falou, que tu explicou, que ele trouxe um conhecimento. Então, na hora, opa, não, peraí, vou descruzar aqui, porque isso aqui não é legal. Né? Então, olha a diferença se você trazer todo esse contexto, explicar e usar isso. A gente tem uma comunicação que ela não é verbal e que ela traz um intuito quando o meu cliente chega. Se eu estiver recepcionando ele de uma forma aberta, com um sorriso, eu não falei uma palavra, mas eu já acolho ele só com a minha postura. Eu já digo para ele, seja bem-vindo só com a minha postura. Só com a minha expressão facial, eu já estou dizendo, seja bem-vindo. Eu quero te receber aqui. Agora, tem lugares, né, amor, que parece que a gente está fazendo um favor.
Que a gente está ali fazendo algo que... Ou que a gente se sente assim, meu Deus, será que é para mim ficar aqui nesse lugar? Que tu já começa a se perguntar. Eu acho que eu vou embora daqui. Ou vou consumir o mais rápido para sair daqui. E o mais básico, porque isso vai minando a confiança do cliente. Então, pô, tu chega, o lugar é desorganizado, os funcionários com postura qualquer. Cara, tu começa já a pensar, cara, mas se esse restaurante dá esse... Na verdade, não dá treinamento nenhum. Essa é a postura do pessoal no atendimento. Como é que será que deve ser a organização da cozinha? Meu Deus, aí tu já começa a pensar, nossa, lá deve ser uma bagunça, deve ser tudo sujo, deve ser desorganizado. Será que eles têm controle das validades? E aí o cliente já começa a pensar, cara, ele pode até não, às vezes por vergonha, não levantar e sair ali. Mas com certeza ele nunca mais vai voltar no negócio. Tem que cuidar muito, né, amor? Porque... E aí a gente falou de novo... Detalhe, aí tu vai dizer... Que eu ia falar, é a soma dos pequenos detalhes. Exatamente, porque aí tu vai dizer, mas será que só se ele fizer um braço cruzado vai impactar tanto assim? Não, mas é essa soma dos detalhes. Ele chega, ele recebe um braço cruzado, aí depois ele chega e pede uma informação, não sei, acho que sei, ou inventa, a postura. Começa a somar esses detalhes para ver como é que está o atendimento do teu estabelecimento. Né? Por que não... não tá... agora é a boa e desculpa que a gente começa, né? A olhar o externo. Não, mas é porque é o frio, não porque está chovendo demais, não porque não quer trabalhar o interno. Aí começa a dizer o quê? São os fatores externos que não está tendo movimento. Observa melhor o que você pode fazer internamente para depois pensar no externo. Mas o interno tem um trabalho muito grande para ser feito. Com certeza. É que o falar sobre isso é muito mais fácil, né? Do que chamar a responsabilidade para si. E aí faz o tráfego pago, e faz isso, e faz aquilo. Só que se quando o cliente chega, ele não tem uma boa experiência... Não, e ainda tem dono, amor, que cruza o braço do lado do funcionário e diz... Ei, hoje tá frio, né? Não vai dar... Acho que o movimento vai ser fraco. E ainda faz assim, ó. Ensina a postura. Então, começa pelo dono, né? A postura já começa pelo dono. A informação que você tem que passar já começa pelo dono. O quarto ponto é falta de padronização no atendimento. Isso aqui é um grande erro também que acontece muito, que é, às vezes tu tem um garçom que ele atende super bem e outro que atende mal. Ou seja, o cliente ele é refém do humor do colaborador. E é por isso a importância dos treinamentos, da padronização, dos passos do atendimento, de estar sempre fazendo briefing, de sempre estar dando feedback, de estar sempre olhando esses pequenos detalhes, repassando com a equipe, senão tu depende do garçom talentoso. E tu não pode ser refém de um garçom talentoso. Tu tem que trabalhar e treinar isso na tua equipe. Perfeito. Então, esse aqui é o quarto ponto. Eu quero saber se o pessoal tá com papel e caneta anotando, né? Porque... Eu gosto muito quando o Rafa traz essa questão dos pontos, porque depois você anota e o que você faz dentro daquilo que tu já estabeleceu, tu vai dando cheque, isso aqui eu já estou fazendo, não, isso aqui eu preciso melhorar, porque de nada vale a pessoa ficar aqui escutando a gente, amor, e não colocar em prática nada. Não vale de nada. Gente, conhecimento por conhecimento não vale nada. Tem que praticar, tem que olhar o que eu já estou fazendo ou o que eu estou deixando de fazer e dando cheque. Vão ser quantos pontos? 6. Então, aí, 6 pontos para você anotar e verificar dentro do que você já faz ou do que você não faz para colocar em ação. Isso é muito importante, né, amor? Então, aproveitando esse ponto que tu trouxe, já escreve aqui nos comentários, até agora, qual ação que tu já viu que tu precisa olhar e ajustar na tua operação. Boa. E já aproveita que tu tá escrevendo, já dá um curtir nesse vídeo aqui também. E se inscreve no canal, né? Isso é óbvio, né? Isso não tava nem falando, né? Mas aqui o óbvio, tu sabe que precisa ser dito. Como a gente fala para eles, aqui também vai precisar ser dito. Então, se inscreve no nosso canal. Fechou. O quinto ponto é erros na hora do pagamento ou aquele encerramento frio, né? Que o cliente ele vai ali embora irritado porque demora a conta ou porque falta uma despedida. Então, esses 2 pontos, né? Às vezes o cliente teve uma experiência toda boa, aí chega a hora de pedir a conta, demora 10 minutos para vir a conta. Ou traz a conta
E, tipo assim, ninguém dá um tchau pra ele, ninguém boa noite, até a próxima, ele só pega e vai embora. Então, essa questão do frio. E que nem eu falei no começo do episódio, gente, as pessoas estão carentes. Então, às vezes, assim, um simples boa noite, com um sorriso, volte sempre, foi um prazer recebê-la essa noite. Tudo isso faz diferença. Alguns garçons vão ter isso já mais aflorado neles? Sim. Mas não dependa disso. Treina a tua equipe para todos manterem esse padrão. Não, e quando tu fala que as pessoas são carentes, gente, é carente do simples. Não é de algo extraordinário, não é de né? É algo do simples, do básico, do simplesmente ser tratado bem. E o tratar bem é usar as palavrinhas mágicas, que nem a gente ensina para os nossos filhos. Use a palavrinha mágica, né? Qual que é? É o com licença, é o por favor, é o obrigado, seja bem-vindo, volte sempre. Tem que ser verbalizado. Tem pessoas, amor, que parece que tem preguiça de falar. Ou acha que é repetitivo. Tem gente que... Ou, por exemplo, a pessoa da recepção... Às vezes ela está ali e é uma repetição, mas cada um vai receber aquilo de forma diferente. Então, não é porque você disse para o anterior, seja bem-vindo, que você não vai falar para o próximo. Tem que ser falado para todos, porque cada um vai ter uma emoção e um impacto diferente sobre aquilo. Então, até esse que se torna repetitivo, não deixem de falar. E quando a gente escolhe... trabalhar com o público, é esse o trabalho. Então, a pessoa, eu não gosto. Então, essa pessoa não tem perfil para estar ali. Talvez já devia ter visto na entrevista ou no tempo de experiência. Exato. Mas conversa para outro dia. Mas quem trabalha diretamente com o público não tem essa opção. Faz parte do trabalhar com o público essa questão. Mas tu entende que quando não é treinado, falado e explicado, ele vai para esse natural. Sim. Né? Porque ele, na cabeça dele, tô já cansado aqui de tanto falar obrigado, volte, né? Mas tem que fazer toda vez. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dessas estratégias, justamente vai entrar muito isso. E o sexto ponto aqui, antes da gente ir para o próximo... Eu tô sempre adiantando o episódio, não, né, fica em paz. O próximo ponto é atendimento com foco só no pedido e não na experiência. É aquela questão de só tirar o pedido. Então, assim, dependendo do negócio, beleza. A gente tem hoje, inclusive, negócios, algumas das nossas marcas, que o atendimento é pelo totem. Justamente porque é o perfil do negócio, é o perfil do cliente. Então, ali realmente o cliente mesmo que tira o pedido no totem e resolve. Só que a gente tem restaurantes também que a gente dá esse atendimento para o cliente. Então, são experiências que tu proporciona diferente. Então, nesse tipo de negócio, tu precisa desse a mais. Não é só anotar o pedido como se tu fosse um totem. Então, ali tu precisa dar essa acolhida. E mesmo nesse que o cliente vai tirando o totem, se, por exemplo, vem uma pessoa para dar uma limpada na mesa, tem ali um caixa, tem uma situação, tem alguma coisa, essa pessoa tem que sorrir, tem que ser simpática. Por mais que tu tenha a tecnologia ali, dependendo do tipo do negócio, não é por isso que tem o direito de, tipo assim, tratar o cliente só como um número, não dar esse acolhimento, achar que... Porque muitos acham que um restaurante é um negócio só de comida, né? Que o cliente vem pela comida. Tem muito mais coisas além da comida, né? E o atendimento é uma delas que gera essa sensação de pertencimento, de acolhimento, que é um momento especial do dia daquela pessoa, que é um momento diferente, né? Quando tu fala, por exemplo, de uma cafeteria, de uma padaria, que às vezes ali é um momento, às vezes no meio da tarde, que a pessoa tira para dar uma relaxada. Então, ela ser ali, ter esse acolhimento, faz toda a diferença, né? E aqui algumas estratégias bem básicas, simples, mas que fazem a diferença para melhorar o atendimento. Eu quero listar algumas delas. A primeira delas é o treinamento comportamental contínuo. Porque uma coisa é o treinamento com base em processos que precisa ter, mas é também a questão do treinamento comportamental, né, amor? Porque justamente trazer a consciência para esse atendente da importância do tom de voz dele, da importância da postura, da importância do comportamento em geral, que por vezes ele não tem, ou nos outros lugares que ele trabalhou, isso não era falado. Não era falado. Eu acho que assim a gente perde uma grande oportunidade de falar para eles sobre comunicação. Dentro desse comportamento é a comunicação, é o nosso tom de voz, é como que a gente vai responder. O cliente em situações, ele
se irritou, respondeu mais grosso, eu faço a mesma coisa? Não, eu mantenho o meu tom de voz mais baixo? O que eu tenho que fazer diante dessas situações? Só que o que você faz? Você não fala, você não explica que isso acontece e aí deixa eles agirem pelo natural deles. E o natural vai ser, se alguém tá sendo grosso comigo, eu vou ser grosso também. Ele acha que ele tem, porque o cliente foi grosseiro com ele, tem o direito. Ele é. Então, tá sendo injusto comigo, eu vou ser injusto com ele. Então, né, se irritou, eu também fiquei irritado aqui. Tá nervoso, eu também fico nervoso. E aí a gente sabe que nessas situações... E aí vem a pergunta que eu estou querendo fazer para você. O cliente sempre tem razão? O cliente, porque ele tem... o comportamento do garçom parece que o cliente nunca tem razão, né? Se a gente não fala sobre isso, qual que é a situação? Não, o cliente não tem razão. Qual que é a tua percepção? O cliente, ele tem as razões dele. E se a gente está trabalhando com o público, o garçom, o gerente, o dono está ali trabalhando, a gente tem que trazer a consciência que, por mais que ele possa não ter a razão, ou na visão dele ele está na razão dele, não é o nosso papel julgar. A gente precisa ali atender. Daqui 20 minutos, 30 minutos ele vai embora e a tua vida vai seguir. Então, não estraga isso, porque assim, um cliente mal atendido, um cliente que tu quiser bater de frente, ele vai para a rede social, ele vai criticar, ele vai detonar, ele vai se tornar um cliente detrator. Tem uma coisa que é interessante. Um cliente, quando ele tem uma boa experiência, ele, por vezes, vai continuar sendo teu cliente, está tudo certo. Agora, quando um cliente ele tem uma má experiência, mas você consegue contornar essa má experiência, por vezes ele se torna fã da tua marca. Exato. E às vezes você tem uma oportunidade de ouro quando acontece com o problema, e aí a tua equipe, se você não traz essa cultura, se você não traz isso em treinamento, se você não traz a consciência, ele quer rebater, quer bater de frente com o cliente, só que isso prejudica a todos. Então, por mais que às vezes... uma coisa assim, não, o cliente começou a xingar o meu atendente. Não, aí é diferente. Mas ali, só que normalmente quando chega nisso, é porque do outro lado também já... Eu ia dizer. O cliente até botou a gasolina, mas quem acendeu o fósforo foi tua equipe. Exato. E até nessas situações, o que você deve fazer? Você manter a calma. Porque o que acontece? Quando chega num nível desse, começa todo mundo a ficar exaltado. E aí também é importante, perde... amor, a questão do gestor, do líder ou do dono, ter essa consciência quando acontece situações assim, para justamente tirar aquele garçom do atendimento daquela mesa, foco. E ele assume aquele atendimento, ele bota outro garçom, porque esse garçom aqui agora ele já está irritado. Não precisa agora fazer ele ser o mestre da inteligência emocional, ser um Buda, para conseguir, naquela hora, resolver. Não. Depois tu vai conversar, tu vai chamar ele para um feedback. Agora bota outro atendente ali que tá mais calmo, que tá não mais tá dentro da situação. Para resolver a situação com aquele cliente, ou você como dono ou gerente, assume a situação, resolve, depois dá o feedback, treina, para que não se repita mais, né? Eu acho que isso é muito importante, tirar de cena aquela pessoa que o cliente se irritou. Porque tem pessoas que eles acabaram se irritando com o garçom. Então, se tu coloca um outro que vem com um tom de voz mais calmo, que nem sabe muito bem ali da situação, mas que já vai chegar mais, posso te ajudar no que tá precisando, vou te atender, já muda tudo. Já ameniza muito da situação, né? Então, tenham sabedoria diante daquelas situações e não deixar explodir e não colocar para a equipe. Não, porque eu já vi, amor, dono falando assim, não, porque quem tem razão é a gente aqui. O cliente não tem razão. O cliente chega aqui e acha que quer tudo do jeito dele. Meu Deus, não fala isso para a tua equipe, né? Se você carrega esse tipo de crença, esse tipo de situação dentro de você, começa a olhar e entender o porquê que você carrega isso e transforme, né, amor? É que às vezes a pessoa, por exemplo, ela tá nos ouvindo e ela tá lá no interior do interior, o restaurante dela é a única opção, ela sempre tratou desse jeito e, entre aspas, deu certo para ela, porque às vezes ali ela tá num lugar, por exemplo, num ponto comercial, que os clientes, por exemplo, é um horário de almoço, que ele precisa do restaurante e até funcionou. Poderia funcionar melhor se não fizesse assim, mas ok, até funcionou até aqui. Agora, quando a gente tá falando de ter restaurante em São Paulo, Rio de Janeiro, em grandes capitais, ou até cidades do interior, mas são grandes centros, Maringá, Londrina, Balneário Camboriú, Blumenau. Cara,
tu não vai permanecer por muito tempo no jogo. Porque vai ter outras pessoas que já entenderam isso e o cliente não vai aceitar. Porque, gente, restaurante não é que nem... Eu não sei ir na tua região, se é Enel, se é Celeste, qual que é a concessionária de energia, se é Light, qual que é a concessionária de energia. Mas concessionária de energia, tu não tem muita opção. Tu gostando ou não do atendimento dela, tu é refém dela. Tu não tem outra opção. Se tu não tiver, tu vai ficar sem luz. Então, tu não tem opção. Agora, restaurante, negócio de alimentação, é o que mais tem opção. Talvez você é dono de um sushi, tem mais 10 sushi na tua cidade. Talvez você é dono de um buffet, tem mais 15 buffets na tua cidade. Então você não pode se dar o luxo de ser estúpido, ser grosseiro com o cliente. E pior, se o dono já carrega isso, ainda, entre aspas, dá essa liberdade para a equipe. Aí mesmo que a equipe vai passar o trator em cima, né? Uma outra coisa bem legal para também trazer essa motivação para a equipe nesses treinamentos contínuos comportamental é trazer avaliações de clientes, né? Seja de um cliente oculto, de um Instagram, de um comentário no direct, das avaliações do Google, do TripAdvisor. Tanto os elogios é importante para trazer essa motivação para a equipe, mas também, às vezes, tem ali alguns comentários que, por vezes, nem são uma crítica muito pesada. Mas, às vezes, é um detalhe que você, como gestor direto, ou se você é o dono que está todo dia na operação, começa a ser aquela coisa que nem quando o pai fala para o filho, que o pai fala tanto que o filho nem dá mais ouvido. Aí o gestor direto está tanto falando que a pessoa nem dá mais ouvido. Quando tu traz aquela opinião de uma pessoa de fora, a equipe abre os ouvidos e entende de forma melhor. Então, tu trazer comentários pontuais de feedbacks dos clientes, mostrando... Gente, lembra que eu falo isso para vocês? Olha aqui, ó. Olha como o cliente percebe isso. Porque, às vezes, como é uma soma de pequenos detalhes, o atendente acha que é bobagem. É porque a gente, como dono, a gente já entendeu que quem paga o nosso salário é o cliente. O funcionário, ele ainda está achando que quem paga o salário é o dono, mas não é. Quem paga o salário é o cliente. Então, todos esses detalhes fazem diferença. Só o dono sabe quanto que ele tem de conta para pagar, porque a gente sempre começa o mês devendo, porque a gente já começa o mês tendo que pagar, já sabe que vai ter que pagar a folha de pagamento, vai ter que pagar aluguel, vai ter um monte de custo, vai ter imposto, vai ter um monte de coisa para pagar. Às vezes, tu pegou financiamento, tu tá com dívida, tu tem sempre um peso nas tuas costas. E o garçom ali, ele tá só ali para atender, ele acha que isso é bobagem. Isso é frescura, mas ele não entende toda a responsabilidade que você tem por trás. E todos esses pequenos detalhes fazem diferença. Só que se você não falar isso para o teu atendente, ele não vai saber, ele não vai entender, e aí, de fato, ele vai achar que essas pequenas coisas são bobagem. E aí tem garçom que fica te bajulando mais o dono, porque acha que o salário vem do dono, do que o cliente que está ali realmente para fazer a compra, né? E para, de fato, ter a experiência com você. Então, é importante a gente sempre estar olhando para isso. Sim. E aí, um dos rituais que eu sempre aconselho a fazer, que esse você pode começar a fazer hoje ou amanhã já na tua loja, no teu restaurante, é fazer o briefing diário, que é aquela reunião, todo mundo de pé, 5 minutos, onde o líder direto do turno traz os pontos positivos e os pontos a melhorar do turno anterior de trabalho, do que ele viu, do que ele analisou, que precisa ser feito, traz isso para a equipe, dá voz para a equipe trazer também, para a equipe falar. Então, isso é uma ferramenta super simples, super básica, que não custa nada, que tu pode começar a partir de amanhã, que não tem nada que te impeça, que vai, ao longo do tempo, na constância, porque muitas vezes o que é o problema? A pessoa dá um treinamento e nunca mais dá. Faz uma vez o briefing, faz por uma semana, depois para de fazer. Então a gente só vai conseguir realmente resultados acima da média quando a gente aplica constância em tudo que a gente faz. Não é fazer uma vez que vai resolver. Não é, eu falei uma vez para o meu garçom, ele tem que saber para sempre. Não. É a constância. E o briefing é uma das coisas que nos ajuda a manter essa rotina, essa constância diária, né? E aqui agora eu queria te fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado me ouvindo ou me assistindo, qual foi a última vez que você se colocou no lugar do cliente? Porque eu costumo dizer que nós temos que sempre se colocar em 3 cadeiras. Em alguns momentos, para tomar algumas decisões no negócio, a gente, de fato, precisa se colocar na cadeira do dono. Mas, por vezes, a gente precisa se colocar na cadeira do cliente. E, por vezes, a gente precisa se colocar na cadeira do colaborador. Quando eu olho demais só por um desses ângulos, eu começo a tomar não as melhores decisões.
Então, não, agora eu vou começar a olhar só pelo lado do meu funcionário, vai dar problema. Vou olhar só pelo lado do cliente, vai dar problema. Vou olhar só pelo meu lado, vai dar problema. Eu preciso me colocar como lugar do dono, que quero crescer, que quero ter resultado, mas eu preciso me colocar no lugar do cliente e eu preciso me colocar no lugar do meu colaborador. Quando eu vou tomar uma decisão e eu faço isso de, deixa eu ver como é que o cliente vai pensar, como coração, e eu chego no equilíbrio disso, que não é nem só uma coisa ou outra, eu consigo tomar decisões muito mais assertivas. Então, nesse episódio de hoje aqui, a minha pergunta que fica para você é: qual foi a última vez que você se colocou no lugar do teu cliente? Qual foi a última vez? Porque quando eu faço essa pergunta, tem gente que me diz nunca, Rafa. Qual que foi a última vez que tu sentou no teu restaurante para ter uma experiência como cliente? E não para sentar, às vezes tem gente que nunca nem senta. Eu já tive casos de mentorado que nunca sentava no restaurante dele se tivesse cliente, e quando ele comia, ele ia pro banheiro, um banheiro de funcionário, para comer escondido, porque ele não queria, e é crença, é um monte de coisa, que o cliente visse ele sentado. Então eu sei que quando eu faço essa pergunta, tem muita gente que nunca nem sentou como cliente. Ou tem gente que senta, só que aí o garçom, o gerente já vem trazer um monte de problema e um monte de coisa. Mas não é isso que eu tô falando, é sentar como cliente e cliente. É tu sentar no teu restaurante e vir o teu atendente te atender, a cozinha preparar o prato, você ter uma experiência como cliente no teu restaurante. Quando você tem essa experiência, várias coisas que você não estava percebendo, você começa a ver. Vários detalhes vão aparecer para você. Então, eu não sei qual que foi a última vez, mas o meu convite é: se organize para ainda essa semana você sentar para ter uma experiência como cliente aí no teu negócio de alimentação. Muito bom, amor. Amor, caminhando aqui para o final do episódio, a gente não pode deixar de pedir para curtir, compartilhar esse vídeo com quem fizer sentido e também te lembrar que aqui abaixo do vídeo, a gente tem na descrição do vídeo uma página da nossa sessão estratégica. A sessão estratégica é onde você vai entrar lá, vai preencher os teus dados, são 4, 5 dados de forma bem simples. Alguém da minha equipe vai entrar em contato com você e vai ter uma conversa ali contigo de 30, 40 minutos para já te dar direcionamentos, vai entender quais que são as tuas dores hoje no teu negócio, já vai te trazer algumas soluções e, se por acaso fizer sentido você participar de algum dos nossos programas, seja Imersão Secreta, K2 Club, Método Escalada, dependendo, se fizer sentido, ela vai te apresentar, se não, ela vai só te dar também alguns direcionamentos para você melhorar ainda mais a gestão do teu negócio de forma pontual, diante da tua dor. Porque aqui no episódio a gente traz coisas de forma ampla. Porque eu tô olhando para a câmera, eu tô te olhando aqui pela câmera, mas eu não te conheço, eu não sei o teu negócio. E ali a gente tem um time de especialistas justamente te ajudar e te direcionar. Então não deixa de se inscrever aqui para participar de uma sessão estratégica com a nossa equipe para receber esse direcionamento. E amor, para a gente finalizar esse episódio aqui, tu quer deixar mais algum ponto, algum direcionamento, alguma frase sobre o que a gente trabalhou aqui no episódio de hoje? O que fica para mim hoje, dentro desse episódio, cuidem dos detalhes. Né? Tudo que a gente falou aqui foi muito em relação a detalhes. E se a gente não cuidar desses detalhes, esses detalhes que vai fazer a gente perder cliente. E perder cliente custa muito caro. Exatamente. A gente não está podendo... Tem pesquisas que dizem que trazer um cliente novo custa 6 vezes mais caro do que manter um cliente atual. E às vezes a gente está muito nessa do marketing, disso, de estratégia. Tem que fazer mesmo, tem que fazer tudo isso, só que a gente despende uma energia e um valor para isso e não está dando atenção para aquela pessoa que, cara, já fez o mais difícil, entre aspas, que ela chegou no teu negócio, ela tá ali, e aí no momento que tá ali, tu não dá atenção. E ela quer ser teu cliente por muito tempo. É só você cuidar sempre dos detalhes com ela que ela vai ser teu cliente. Até porque é um negócio de longo prazo, né? Então, se tratando bem, ela vai vir, ela vai frequentar por muito tempo, por muitos anos, vai trazer amigo, vai trazer família. Então, a gente é um negócio de longo prazo. Então, quando tu cuida da experiência do cliente, os resultados eles aparecem. Não é do dia para a noite, são pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença. Então, esse foi o episódio de hoje do ScalcoCast. Te aguardo na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.